todos com a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Sim. Só 3 pessoas. Vocês estão bem? Sim. Maravilha do céu. Que bom que, apesar das circunstâncias adversas que vivemos nesses últimos anos, o Senhor continua exercendo misericórdia sobre nós e nos ajudando de maneira muito graciosa por causa do seu amor, da sua graça e da sua vivacidade. Queridos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa manhã para juntos adorarmos o nome do Senhor que vive para sempre. Quero agradecer a Deus pela sua bondade, que é sempre misericordiosa. Quero louvar a Deus e agradecer o convite da nossa irmã Jéssica para estarmos aqui. Deus abençoe a toda a coordenação, ao pastor local, a todos os jovens do campo de Colorado. Que o Senhor continue abençoando vocês poderosamente em nome de Jesus. Tem alguém com calor aí? Ainda só o pastor aqui. Eu pensei que no sul era só frio, viu? Mas vocês aqui me enganaram. Na verdade, o clima me enganou, né? Quando eu cheguei aqui em abril de 2018, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, moro aqui há 5 anos. E aí, 33 anos da minha vida morando no calor, no sol a pino, como a gente fala. Eu tive de férias agora lá em Natal, passei 15 dias com a família, estava 40 graus. 40 graus. Se eu tivesse cabelo, eu pelava do mesmo jeito. Não tem condição. E aí, quando eu cheguei aqui, pensei que era só o clima, mas o calor também aqui é maltratante. Mas, meus irmãos, vamos lá. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos abrir as nossas Bíblias. Na epístola do autor anônimo aos Hebreus, capítulo 11, no versículo de número 27 apenas. Bom, não sei se eu vou tirar Hebreus capítulo 11. O versículo de número 27. Quem achou, diga eu vou para o céu. E não achou, diga eu vou também. Muito bem. E cai um grande problema, né? Posso fazer pedido? Nada contra quem prega fazendo isso, tá? Porque empregador passa isso tudo para cá, liga isso para lá, nada contra. Eu particularmente evito, a não ser que seja na hora da pedagogia, da dinâmica, para você entender algumas coisas. Mas inicialmente eu faço. Você pode olhar para alguém que está do seu lado, dar um sorriso para ele, bem bonito aí. Pode mostrar os dentes. Mostra ele. Pastor, usa aparelho, sorrindo do mesmo jeito. Pastor, eu sou banguela, hoje aqui pode acontecer um milagre. Ou não, é um culto pentecostal. Olhou para ele, sorriu, bem bonito, porque tem gente que chega na igreja, né, minha gente, com a cara de delegado da Polícia Federal do Iraque, igual a não dá um sorriso por cem de uma cocada, tá viu? Então você sorriu, agora você vai dizer assim para ele, bem baixinho, não fale comigo agora, por favor. Amém? Só quem vai conversar, diga amém. Eu estou sem microfone, tu ainda está dizendo que vai conversar? É uma prova muito grande aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 27. Diz assim, minha gente: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Eu vou ler mais uma vez. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível.
Podeis assentar, meus irmãos. A versão que eu li, que eu estou com ela, se chama Arque Almeida Revista Corrigida. Provavelmente alguém deva estar com outras versões aqui, porque hoje é uma variedade muito grande de versões. Então há versões que variam exatamente para dar compreensão ao leitor com mais clareza. Mas há uma versão chamada Ara, que é Almeida Revista Atualizada, ela diz assim: porque pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Mas aí existem outras versões também. Mas vamos lá. Meus irmãos, o versículo que eu li nessa manhã, ele faz parte daquele texto extraordinário chamado A Galeria dos Heróis da Fé. Eu tenho certeza absoluta de que todos ou quase todos que estão nesse ambiente já tiveram o prazer ou a alegria de ler Hebreus 11. Se você quiser uma dosagem a mais na sua fé, para você avançar, para você ir além, para você crescer e passar por cima dos obstáculos, é só ler o capítulo 11 de Hebreus. Você já viu que há uma gama de livros por aí hoje, obviamente nas livrarias, principalmente de coaches, ensinando que para você vencer, você tem que fazer isso, fazer aquilo, 10 passos para isso, 10 passos para aquilo, 15 passos para isso e aquilo. Hebreus 11, você não precisa dar nenhum passo, porque Hebreus 11 é o texto que de fato esclarece a nossa mentalidade para a gente enxergar além daquilo que os nossos olhos naturais são capazes ou conseguem enxergar. Por que o Senhor está dizendo isso, pastor? Porque Hebreus 11, além de ser um texto que trabalha muito a questão da fé, ela trabalha uma expressão que está no versículo que eu li, que eu vou tentar trabalhar aqui com vocês nesta manhã. Todos os homens e mulheres que galgaram posições, que chegaram em níveis elevados, eles foram homens e mulheres que trabalharam através de um veículo que eu chamo a fé. Dentre esses personagens que existem em Hebreus 11, Moisés é um destacado. Quando a Bíblia diz pela fé deixou o Egito, no seu contexto, ou seja, nos versículos anteriores, ela está se referindo a Moisés. Então, a partir do versículo 23 até o versículo de número 29, é a seção que a gente chama de vida particular, ou de citações, ou explicações, ou declarações a respeito de Moisés. Então, vamos lá. Nesse texto que eu li, ou nesse versículo que eu li, a gente pode dividir ele em 3 partes. Quantas partes? 3. Quantas partes? 3. Olha aqui para a minha mão direita. A gente tem um personagem, a gente tem o que moveu esse personagem, e terceiro, nós temos as dimensões do que moveu esse personagem. Vou repetir. Nós temos um personagem, Moisés. Nós temos o que moveu Moisés, a fé. Nós temos as dimensões do que moveu Moisés. Então vamos lá. Primeiro, nós temos o personagem, Moisés. Quem foi Moisés? Ao lado de Abraão e de Davi, Moisés é considerado como um homem extraordinário até hoje, na cultura judaica, na cultura de Israel. Os irmãos são convictos e sabem que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento há menções de Moisés. Moisés é o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia, 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados de Pentateuco. Mas de tantas informações sobre Moisés, existem 4 que, na minha modesta opinião, são exatamente o cerne de todo o conjunto da sua vida. Então são 4. São quantas, meus irmãos? 4. Olha aqui com a minha mão direita, ó. Seu nascimento, sua experiência, sua liderança,
e sua morte. Vou repetir: seu nascimento, sua experiência, sua liderança e sua morte. Seu nascimento foi milagroso, sua experiência transcendental, sua liderança pedagógica e a sua morte misteriosa. Vou tentar explicar novamente. Seu nascimento foi milagroso, porque no período em que todos os meninos machos, o sexo masculino, obviamente, morriam, Deus preservou a sua vida. Milagre. Sua experiência foi transcendental, porque ele estava em um dia comum, em um dia que a gente chama de ordinário, em um dia normal, apacentando as ovelhas do seu sogro chamado Jetro, em Êxodo 3. E é exatamente nesse dia ordinário, nesse dia normal, o Senhor resolveu revelar-se para ele, e detalhe, num sol castigante e ainda pegando fogo numa sarça. O grande detalhe não é que a sarça queimava, era exatamente porque ela não deixava de queimar. Era Deus dando uma lição a Moisés: o que eu tenho para você é para te fazer queimar, para nunca mais deixar de queimar. Por quê? Porque vai ter dias das nossas vidas que você vai querer desistir. Alguém já pensou em desistir aqui? Meu Deus, só o pastor é ET aqui. Ninguém mais pensou em desistir, né? Ninguém aqui pensou em desistir, irmão? Nunca? Meu Deus, vocês são crentes demais, graças a Deus. Então, meus irmãos, tem horas que a gente vai querer desistir, mas o fogo que nos queima não deixa a gente desistir. Deixa eu só abrir aqui um leque para voltar novamente. Quem lembra de Jeremias capítulo 20, versículos 7, 8 e 9? No 7, ele disse: persuadiste-me ao Senhor, e persuadido fiquei, mais forte fosse do que eu, e prevaleceste. No 8, ele diz: eu preguei, e a tua palavra na minha boca foi como uma prova. Por isso, as pessoas zombam de mim, elas me têm como alguém inútil. Aí no 9 ele diz: pois eu não me lembrarei mais de ti, e nem falarei mais no teu nome. Aí o texto diz: quando eu disse isso, foi como fogo cerrado no meu coração. Tem pregadores que dizem logo nos ossos. Não, pode ler o texto. Foi como fogo cerrado no meu coração e nos ossos. Veja, Deus queimou primeiro o coração e depois o fogo foi para onde? Nos ossos. Por que não foi primeiro para os ossos e depois para o coração? Porque coração é direção e ossos é estruturação. Deus não queima primeiro que te sustenta, Deus queima primeiro que te direciona o seu coração. Então Deus queimou um local que direciona ele, que é o coração, e depois queimou um local que sustenta ele, que é estruturação. Então veja, terceiro é a pedagogia da liderança. É porque o seu mentor, tanto emocional, intelectual, espiritual, em todas as áreas, foi Deus. E misteriosa foi a morte. Presta atenção, irmão, o que eu vou explicar aqui agora. Se tu não der glória a Deus, é porque o negócio está frente para tu mesmo. A morte de Moisés foi misteriosa. A morte de Moisés foi como, meu? Misteriosa. Foi o quê? Misteriosa. Jéssica, a morte de Moisés foi misteriosa por pelo menos 3 razões, ou 3 detalhes. Primeiro, porque nós não sabemos de que Moisés morreu. O texto só diz que Moisés morreu. E Moisés morreu. Tem gente, irmão, puxando os cabelos para descobrir que ele morreu. Bobagem. Moisés morreu. Segundo, por que é misteriosa? Porque nós não sabemos quem sepultou Moisés. Não sabemos quem sepultou Moisés. Terceiro, é misteriosa. Sabe por quê? Porque o diabo, até hoje, coça a cabeça e fica procurando onde é que está o corpo de Moisés. Está escrito em Judas capítulo 1 e o versículo 10. Agora, para os jovens que são apressados, também fui jovem, isso aqui é para você mesmo. Os jovens, que tem gente que diz que Deus está devagar, que Deus está demorando. Tem gente correndo para o Salmo 70, saindo do Salmo 40, dizendo: apressa-te, ó Deus, e me dá vitória. Achando que Deus não é ligeiro. Irmão, Deus é ligeiro demais. Eu vou te provar que Deus é ligeiro. Ó, Deuteronômio 34, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. No 1, a Bíblia diz que Moisés sobe o pico do Nebo. No 2, quando ele está no pico do Nebo, a Bíblia diz que o Senhor abre a sua visão para ele enxergar a terra prometida, a qual o Senhor havia prometido, obviamente, ao seu povo. Aí no versículo 3, diz que Moisés morreu ali. Ali aonde? No pico do Nebo. Aí no versículo de número 4, versículo 5 está escrito, e diz: e este quem? Moisés, foi sepultado no vale. Aí eu pergunto para vocês, Moisés estava com quem no monte?
com Deus? Mais ninguém. Moisés morreu na presença de quem? De Deus. Então quem foi que sepultou Deus? Moisés morreu aonde? No monte. E foi sepultado aonde? No vale. Aí eu pergunto para vocês, quem foi que sepultou Moisés? Ele morreu aonde? No monte. Foi sepultado aonde? No vale. Pastor, mas não está escrito que foi Deus que sepultou. Eu sei, não está escrito. Mas existe uma coisa que a gente não faz, interpreta na Bíblia, que é dedução. Mas existe uma coisa que a gente chama, irmão, sabe o que? É de expressões indiretas. A Bíblia dá resposta direta e também dá resposta indireta. Nesse caso, há uma resposta indireta. Por quê? Se ele estava com Deus e morreu na frente de Deus, quem sepultou ele? Foi Deus. Agora é interessante, Moisés morreu na presença de Deus, parece que eu estava do lado de Deus, quando ele pegou Moisés, colocou no braço, desceu um monte e sepultou no vale. Deus foi tão ligeiro que num cochilo que o diabo deu, ele matou Moisés, carregou Moisés, sepultou Moisés, e o diabo está doidinho até hoje procurando onde é que Moisés. Deus foi ligar a glória mesmo. Dá um tapa no vizinho e diga assim, Deus é ligeiro. Deus é ligeiro. Amém? Então Moisés, nós temos as 4 coisas: o seu nascimento, a sua experiência, a sua liderança e a sua morte. Segundo, nós temos o veículo que moveu Moisés. O que foi que moveu Moisés? Essa expressão pela fé aqui em Hebreus 11, ela está mencionada, está escrita. Eu li 5 vezes para poder falar isso aqui para vocês. 20 vezes. Não existe nem menos nem mais. 20 vezes. Então, quando você passar em Hebreus 11, que você lê pela fé, essa expressão pela é uma preposição veiculativa. Ou seja, o que eles fizeram por meio da fé. Então, o que moveu Moisés foi a sua fé. Fé em quem? Fé em quem? Não é uma fé aleatória, é uma fé firmada, é uma fé consistente, é uma fé firme, é uma fé estável, uma fé estabilizada. Então, pela fé, Moisés fez o que fez. Aí você pode perguntar para mim, pastor, o que é fé? Hebreus 11:1 responde: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Aí o texto diz, e a prova das coisas que se não vê. Logo, a fé tem 3 elementos que sustentam ela: certeza, firme fundamento, esperança e convicção. Quando o texto diz a fé é o firme fundamento, a expressão fundamento no grego significa certeza inabalável. Então a fé, ela tem essa qualidade, ela tem essa característica, ela tem essa potencialidade de dar certeza a você em qualquer situação. Certeza de quê? Salvação. Certeza de que aquilo que ele te prometeu pode aguardar, vai se cumprir. Segundo, o texto diz esperança. A palavra esperança no grego significa help, que significa olhar para a frente com expectativa prazerosa e confiante. Veja, a certeza gera um olhar, e um olhar expectativo, um olhar de esperança. O que é uma esperança? É olhar para frente, não é para olhar para trás. Deus prometendo a você, nunca volte o seu olhar para trás. Continue olhando para frente, que é lá na frente que está o que Deus prometeu para você. Então continue. Mas terceiro, minha gente, eu acho isso aqui fantástico, melhor do que o da rede esgoto, 1 milhão de vezes. O texto diz, fé é a certeza das coisas que se esperam. Aí o texto diz, e a prova das coisas que se não vê. A palavra prova é convicção. Convicção no latim significa convectare, significa persuasão íntima. Sabe o que é isso? Quem tem convicção está persuadido no íntimo de que Deus falou e acabou. Porque tem gente do seu lado, eu estou começando a sentir uma graça de Deus aqui, porque tem gente do lado que não acredita naquilo que Deus falou para você. Tem até gente que convive com você, mas não acredita naquilo que você está vivendo. Mas você está dentro de você. Está dentro de você. Ninguém arranca, ninguém tira, ninguém arranca e coloca por terra. Por quê? Porque está dentro de você. Deus que gerou dentro de você, e se está em você, ninguém tira, a não ser você mesmo. Amém? Então fé é certeza, esperança e convicção. Fé é certeza, esperança e convicção. Irmãos, quem já foi para a pizzaria aqui? Quem, irmão? Quem? Glória a Deus! Meu Deus do céu!
Irmão, ô glória, então eu vou pregar com mais vontade agora, irmão. Coisa boa. Meu irmão, aqui já na pizzaria, você vai na ou num almoço delicioso, geralmente chega lá o garçom, isso aqui é, como diz a minha terra, isso aqui é macete para prender a atenção do bolso do cliente, tu entendesse? Aí tu vai, chega lá, aí de repente o que tem? Tem uns aperitivos. Às vezes aperitivo é mais caro do que você vai comer. Irmão, os cabas são ligeiros. Aí não tem aperitivo, a fé é do mesmo jeito. Antes dela ter a sua proporção, ela tem aperitivos também. Pastor, a fé tem aperitivos? Tem. Hebreus 11:13, está escrito que a fé faz pelo menos 3 coisas. Ela vê longe. Está aqui, ó. Vê longe. Aqui, ó, presta atenção. Ela vê longe. Ela crê naquilo que ela está vendo. E detalhe, ela abraça aquilo que ela está vendo. Não, você entendeu não. Irmão, a fé, ela vê longe. Segundo, ela crê naquilo que ela vê. Terceiro, ela abraça. Escute, ver longe é amplitude. Crer naquilo que está vendo é convicção. Agora, abraçar é aquisição. A fé é tão grande que ela não olha para cá, ela olha para lá. E à medida que ela olha para lá, ela está crendo naquilo que ela vê. Sabe o que ela faz? Ela traz o que ela está vendo e abraça. Você entende? Ela entra no ambiente do sobrenatural e torna o sobrenatural natural, porque ela abraça. Só quem crê, levante a mão, só quem crê. O que Deus tem para você está no campo do sobrenatural. Mas se você crê, vai chegar no físico, vai chegar no natural da sua vida. Mas, irmão, ela vê, ela crê e ela abraça. Vamos lá para você nunca mais crescer. Ela vê e ela abraça. Ela vê e ela abraça. Ela vê e ela abraça. Maravilha. Amém? Pastor, o que é fé ainda? Hebreus 11:6. Quem lembra? Ora, é impossível sem fé agradar a Deus. Aí está escrito assim, ó. Porque é necessário que aquele se aproxima de Deus creia que Ele existe. Que é galardoador daqueles que o buscam. Olha só, sem fé é impossível agradar. Se sem fé é impossível agradar, o texto está gerando uma possibilidade. Sabe por quê? Porque a fé tem a capacidade de fazer com que o impossível seja possível. Aleluia. A fé apresenta a nossa maior necessidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário, vem de necessidade, que aquele que se aproxima. A maior necessidade de um jovem, escute, não é casar, não é estudar, não é ser pregador e ser cantor. Não. A maior necessidade minha e sua é de Deus. A maior necessidade que temos é de Deus. Sabe por quê? Porque não adianta você se formar, ser PhD, sei lá o que tiver, ser casado com um homem bonitão, uma mulher bonitona, você ter dinheiro e tal, e não viver com Deus. Está falando. Eclesiastes 3:11, o que é que diz? O que é que diz? O texto assim, ó. E criou tudo em seu tempo formoso. E pôs a eternidade no coração do homem. Aleluia. Tudo que entrar em você, não preenche. Porque o que está em você é do tamanho de Deus, a eternidade. Nossa maior necessidade está aqui hoje. Por isso que vocês vieram, é Deus, é Deus. Agora eu vou falar um negócio aqui que eu sei que vocês não dão glória. Sabe o que estão substituindo hoje? A maior necessidade pela garantia do melhor lugar. Pastor, como assim? Quem lembra de João 6, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 61? No 62 o Senhor está pregando, a gente chegou assim e disse: Senhor, como diz a minha terra, o mocotó está bravo. É porque hoje em dia tem gente que só gosta daquilo que ele quer. Ele não gosta daquilo que está escrito. Olha, cadê o glória? Aí parece que eu estava do lado de Jesus e de Pedro, ele disse assim: ó, se você quiser ir, eu vou usar a linguagem nossa, tá? A linguagem coloquei agora. Se você quiser ir, vaza. Aí Pedro disse: para quem?
iremos nós. Só que tem muita gente dizendo assim, ó, para onde? Por quê? Por que a gente não diz o quem, pessoa e onde lugar? Porque nós estamos habituados a acharmos que um lugar muda a gente. Por isso a nossa cultura tira o quem, pessoa, para colocar onde lugar. Ele não disse para onde, ele disse para quem. Porque o tempo não muda ninguém. A Almadecol não muda ninguém. Quem muda a minha vida, a sua está aqui, é Jesus. É bom falar e provar, né? Para quem iremos? Direção, nós. Aí ele avisa, só tu não é o lugar. Aleluia. Só tu não é os apóstolos. Só tu não é o pregador. Só tu tens as palavras de vida. Amém? Então está a hora da gente aprender que não é o lugar quem muda. Quem muda é quem? Deus. Quem muda é quem? Deus. Então a nossa maior necessidade é a fé, ela explica. Então a gente aprendeu quem é o personagem Moisés e o que moveu Moisés, fé. Agora preste atenção, irmão. Como diz o meu sul, agora o nó vai ficar cego e molhado. É difícil de desatar. Eu fui militar da Força Aérea Brasileira e uma das instruções mais pesadas que a gente tinha é desatar nó. É difícil. Cego e molhado? Então vamos lá, nós temos a pessoa Moisés, nós temos o veículo que lhe moveu, fé, mas nós temos as dimensões. Preste atenção, está tudo no texto, tá? Eu não estou criando nada aqui, está tudo aqui onde eu li com vocês. Hebreus 11, 27. Primeiro, olha o que a dimensão da fé nos ensina. Hebreus 11, 27. Pela fé deixou o Egito. Pela fé deixou o quê? Egito. Primeira dimensão da fé de Moisés é que a fé, escute, a fé, olha aqui para mim, ó, a fé tem a capacidade de nos desconectar do ambiente que escraviza. Vou repetir. A fé tem a capacidade de nos desconectar do ambiente que escraviza. Pastor, eu entendi. Pela fé, deixou, do verbo deixar, sair. O Egito. O que é o Egito? É o mundo. Escute, Josué capítulo 24, versículo 16 e 17. Após Josué dar uma palavra ao povo a respeito de que ele saísse de cima do muro e não vivesse na rota da dubiedade, ou seja, da dúvida. Vocês disseram, escolha o que vocês querem servir. Aí o 16 eles disseram, nunca abandonaremos o Senhor. Aí ele vai explicar no versículo 17, porque o Senhor é o nosso Deus. Foi Ele quem nos fez subir da terra do Egito, da casa da servidão. Então o Egito é o lugar que escraviza. O Egito é o lugar que atrofia a nossa vida. Pastor, fala, prova, vamos lá. Gênesis capítulo 12, versículo 8 e 9. Quando Abraão saiu a direção, o texto diz que quando ele entrou no Egito, mentiu. Gênesis 26, 2, o Senhor desceu e falou com Isaac e disse, se você não quiser cometer o erro do seu pai, não desça ao Egito. Isaías 31, primeiro, ai dos que descem ao Egito e se estribam confiantemente nos seus cavalos de guerra. Apocalipse 11, 17. Egito, assim como Sodoma e Gomorra, são símbolos, são figuras exatamente do mundanismo, da pecaminosidade e da desgraça total. A fé tem a capacidade de me desconectar do ambiente que escraviza. Tem um monte de gente presa em nosso meio ao mundo. Aleluia. Escute, irmão, preste bem atenção. Preste bem atenção. Moisés nasceu aonde? Moisés nasceu aonde? No Egito. Cresceu aonde? No palácio. No Egito. Cresceu aonde? No Egito. Foi ensinado por quem? Pela mente egípcia. Teve a sua primeira experiência onde? No Egito. Ou seja, Moisés nasceu no Egito, cresceu no Egito, se formou no Egito, avançou no Egito, mas o Egito não dominou Moisés. Glória a Deus. Você perdeu de dar glória a Deus, irmão. Sério. Onde é que você mora, irmão? No mundo. Ninguém é ter aqui, né? O mundo é o que, irmão? Aqui, Egito. Onde é que você nasceu? No mundo. Onde é que você está vivendo? Onde é que você vai se formar? Onde é que você vai se casar? Mas você não pode permitir que o Egito domine você.
Presta atenção, a fé, ela tem o poder de me desconectar. Ô, irmão, se queremos viver coisas extraordinárias de Deus, a gente não pode deixar que o Egito seja senhor da nossa mente. Cuidado. Eu terminei uma aula recente agora. Eu tenho um projeto chamado Destravando a Mente, que eu ensino aos jovens a quem deseja ampliar a sua visão mediante o texto. Inclusive, eu estou recebendo o meu primeiro livro agora. Eu falo Reflexões Inspiradoras para a Vida. Eu falo sobre Bíblia, filosofia e poesia, porque tem gente misturando isso aí. A Bíblia, ela trabalha a nossa mente para se render, a filosofia trabalha a nossa mente para pensar e a poesia trabalha a nossa mente para criar. Mas tem muita gente vivendo de filosofia e poesia esquecendo a Bíblia. Vou falar um negócio aqui como trabalha para jovens. Vamos lá, preste bem atenção. O que eu recebo de perguntas de jovens, Jéssica, jovens, obreiros, não é brincadeira. Sabe por quê? Eu vou até falar o nome do camarada aqui. Irmão, eu amo filosofia. Eu sou apaixonado pela poesia. Entendeu? Gosto demais, mas nada substitui a Bíblia. Pastor, eu não entendi. Tem um monte de jovens da nossa igreja, sabe fazendo o quê? Andando na rota que o Leandro Carnal está apontando. Leandro Carnal é um ateu, filósofo. O cara tem uma mente extraordinária, mas natural. Estudou para aquilo. Sabe o que ele está ensinando aos jovens? E há muita gente no Brasil, olha para o seu coração que ele é um ponto e a base do seu triunfo. Diz, não, isso é Egito. Meu coração não é a base nem ponto de triunfo. Meu coração é o ponto e a base da desgraça. Pastor, o senhor está bravo? Estou nada, irmão. Você não me viu bravo de queira. Estou bravo não. Porque o nosso coração é estragado. O nosso coração não presta. Como é que eu vou olhar para o meu coração para vencer por ele? Não. Tem dois pastores coach aí, irmão, nesse dia eu fico coçando aí. Mas eu não gosto de confusão e nem gosto de polêmica. Tem pregadores aí que vivem na polêmica. Eu não gosto. Mas eu vi dois coaches lá, aí colocaram a foto lá do Bruce Lee. Pastor, o senhor gosta de Bruce Lee? Gosto. Assisti muito filme dele, menino. E quando eu terminava desse dia, eu ficava mesmo jeito. Eu vou mentir pra vocês. Tá entendendo? Sinal, eu tenho um filho lá em casa, tem 14 anos, cara. E quando a gente assiste filme de ação, pastor, o senhor assiste? Assiste. Quem disse que não assiste é mentira. Quando termina, eu chamo ele também, bora. Se eu não brigar com meu filho, quem vai brigar, né? Entendeu? Mas, irmão, aí colocou a foto do Bruce, o final do Bruce, tu entendeu? Aí colocou assim, ó, olhe para o seu potencial, que o seu potencial vai te levar além. Não é assim, irmão? A gente tem que olhar para Jesus. E não para o coração. Pastor, o senhor falou que o coração é estragado, é bom falar e provar, né? Preste bem atenção. Provérbios capítulo 6, 14, 18 e 25. Provérbios capítulo 6, o versículo 14, o 18 e o 25. O 14, parte A, diz que o coração é pecaminoso. O B diz que ele é contencioso. O C, ele é pecaminoso. O 18, ele é vicioso. E o 25, ele é prostituído. Como é que você quer olhar para o seu coração? Provérbios 12 e 20 diz que o coração é enganoso. Martinho Lutero disse: eu tenho mais medo do meu coração do que do Papa e do Cardeais. Agostinho disse: o coração é a fábrica dos maiores ídolos que construímos diariamente. Lá vem Jesus em Marcos 7, 20 e 21 e diz: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Como é que eu vou olhar para o coração, minha gente? Então o Egito está colocando na mente de muita gente que o coração dirige você. Não, quem dirige você é a palavra. Dirige você é a graça. Dirige você é o Espírito Santo. Pela fé, deixou o Egito. Irmão, não deixe o Egito se tornar senhor da sua inteligência, da sua mentalidade. É possível você ser inteligente sem ser atrofiado pelas filosofias mundanas, ateístas e totalmente desconectadas da vontade de Deus. Jovem! O que Deus tem para você é maior do que os filósofos. O que Deus tem para você é maior do que as mais
encantar o seu coração. O que Deus tem para você, está escrito, é viva, é eficaz, é penetrante e é discernidora. Amém? Então a primeira dimensão que a gente aprende é que a fé tem a capacidade de me desconectar. Pastor, o que é me desconectar? Todo mundo sabe. Eu usei a sua linguagem virtual que é para você entender. É só puxar a tomada. Eita! Sabe por quê? Porque tem gente que a tomada dele vive ligada 24 horas no mundo. Nós somos a geração que dormimos e acordamos nas redes sociais. Nós somos uma geração diferente de Samuel. Cadê os líderes aqui? Em nome de Jesus, os líderes. Os líderes dos jovens, levante a mão assim. 1, 2, 3. Bora, mano. Tenha medo não vou bater não. Sou pregador que bate na noiva não, Deus me bate. Eu sou pregador que gosta de ensinar a palavra, mas bater na noiva não. Escute, sabe o que a gente tem que fazer, líderes? O que Eli fez com Samuel. O que, pastor? Nós somos a geração que dormimos e acordamos nas redes sociais. Ontem eu desliguei o telefone tá vendo? Tá aqui, ó. Eu abri o telefone aqui hoje, pastor, é convite para lá, pastor, não sei o que, irmão. Eu nem olhei, vim para cá, concentrado para pregar aqui. Porque se a gente der lugar, irmão, a gente fica assim o tempo todo. É ou não é? É ou não é? Então, todas as vezes que a gente fica assim o tempo todinho, eu estou vendo a gente virar robôs cibernéticos humanos. Por quê? Porque a gente perde a sensibilidade. Então a gente tem que fazer líderes. O que Eli fez com Samuel? O que ele fez? 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo quanto, irmão? 3. No versículo 1 diz que o jovem servia ao Senhor perante Eli, ou seja, debaixo de uma tutela. Nunca queira servir sem liderança. Aí o texto diz que em um daqueles dias o Senhor falou com Samuel. Mas o texto diz que Samuel, sabe o que ele fez? Eu vou usar isso aqui, tá? Sabe o que ele fez? Ele pegou a arca da aliança. Arca de quem, irmãos? Símbolo máximo da presença de Deus. Naquele tempo, não agora. Tá? E colocou lá no quarto de quem, irmão? Samuel. Aí o texto diz, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Deus falou com Samuel. Aleluia. Veja, antes da lâmpada se apagar. Ele falou. Escute, antes da lâmpada se apagar, porque era função do sacerdote deixar aceso. Onde é que Eli colocou o símbolo da presença de Deus? No quarto de quem? Samuel. Samuel deitava, olhando para quem? Na presença. Samuel acordava, olhando para quem? Samuel deitava, olhando para quem? Para a presença. Se ele acordasse de madrugada, ele não pegava o telefone, ele fazia o quê? Olhava para a presença. De manhã cedo, ele acordava com a presença. Você vê? Samuel dormia e acordava com a imagem da glória de Deus na sua mente. Você recebe? Sabe o que nós precisamos? É dormir, acordar com a imagem da glória de Deus. Quem pode adorar o Senhor nesta manhã? Quem pode adorar o Senhor? Eu falei de maneira dinâmica, fala assim, não deixa o Egito te dominar. Segundo, a fé tem a capacidade, o poder, escute, irmão, Deus vai falar com muita gente aqui agora. Sério? Mais do que está falando. Pela fé deixou o Egito. Aí o texto é assim, não temendo a ira do rei. A fé tem o poder, a capacidade de dissipar, tirar os nossos medos. A palavra temendo aqui, ela não vem de temor, tá? Ela vem de amedrontamento, ela vem de medo. Moisés, pela fé, enfrentou a ira, está escrito, do rei. Se você pegar essa palavra ira aqui no grego, cólera, quer dizer alguém que está embravecido a ponto de fazer uma desgraça total.
Moisés não enfrentou apenas o rei do Egito, ele enfrentou a raiva que estava no coração do rei para destruir ele e o povo de Deus. Veja o que é que a fé fez para ele avançar. Escute, tem gente que chegou aqui hoje sem medo de errar, que tem muitos medos na vida. Sabe por quê? Porque você está pensando que a sua vida ela tem um roteirista que falha. Não tem. Aleluia. Ele não falha. Aleluia. O roteirista da sua vida, ele já escreveu tudo. Pastor, e até as minhas crises, até as tuas crises. Pastor, até os meus medos, até os teus medos. Pastor, até os meus pecados, até os teus pecados. Pastor, até os meus vacilos, até os teus vacilos. Pastor, até as minhas quedas, até as tuas quedas. Salmo 139, versículo 16, ele diz que ele te viu quando você ainda era uma substância informe. Aleluia. Escute, irmão, escute. Aí o texto diz que ele te entreteceu. Olha para cá. Entretecer no hebraico significa matizar. Matizar vindo do matizador. O que é isso, matizador? É dar cores. Enquanto você estava ganhando as cores da vida, Deus estava detalhando cada cor que você ia passar. Por isso, escute, da sua vida é recheada de cores. Aí havia um irmão de Jesus chamado Tiago, no capítulo 1, versículo 3, ele diz: quando passarem por várias tentações. A palavra várias significa cores no grego. A Bíblia é perfeita. Deus te fez com cores. Para em cada cor da sua vida que você passar a luta, o Senhor vai te habilitar a você passar. Sabe por quê? Sabe por quê? Ele te fez com cores. As lutas que você passa tem cores, mas a graça é multiforme. Ela tem várias cores. Vamos segurar! Aleluia! Sinta a presença do Senhor. Curve a sua cabeça por 30 segundos. Eu já vou continuar, mas eu estou sentindo uma comunhão nesse Espírito. O Senhor conhece as tuas dores, as tuas cores, as tuas adversidades, as tuas indecisões, as tuas angústias. O Senhor te conhece por dentro, por fora. O Senhor sabe os teus anelos, os teus anseios, as tuas dores, as tuas imprecisões, os teus desafios. Ele sabe e Ele está dizendo hoje: eu vou fazer você crescer por meio da minha palavra, e a fé que você está recebendo pela palavra vai fazer você perder esse dinheiro. Para se sentir melhor. Deus sabe a pessoa certa de entrar na sua história. Não force amizades para se sentir melhor na fita. Deus sabe trabalhar no coração de alguém para colocar você na rota. Escute, você não precisa de pessoas que te façam se sentir melhor. Você precisa de pessoas que te ajudem a você ser melhor. Se sentir melhor é uma coisa, ser melhor é outra. Não reclame quando Deus começar a tirar pessoas de perto de você, do seu ciclo. Sabe o que é isso? É Deus treinando a musculatura da sua fé, para você entender que as pessoas que às vezes estão do seu lado, que não têm o mesmo nível espiritual que Deus deseja que ela tivesse, vai acrescentar para você começar a ter medo. Mas o que Deus tem para você é maior do que os seus medos, é maior do que os seus vexames. Pela fé os medos caem por terra. Irmão, em nome de Jesus, nesta manhã, todos os medos que você está sentindo vai cair por terra através do poder da palavra. Aleluia! Amém? Então, segundo a fé, tem a capacidade de dissipar o bem. Escute, pastor, por que
que eu não posso ter medo? Escute, medo todo mundo tem. O que você não pode permitir é que o medo seja senhor da sua mente. Está escrito 1 João 4,18 que o medo produz tormento. Mateus 14,26 diz que quando Jesus caminhou na quarta vigília da noite, que os discípulos olharam para ele e disseram assim, ficaram carregados de medo. Ou seja, era como se o medo colocou eles no colo e saiu mimando pela desgraça que o medo gera. Então o medo é normal, mas o medo se torna senhor de você não. Pastor, então por que eu não posso permitir que o medo se torne senhor da minha vida? Por pelo menos 4 razões. Quantas razões? Isaías 41:13. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Aí o texto diz, eu me esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Primeira razão por que eu não tenho que ter medo, deixar o medo tomar conta de mim, porque o teu Deus é soberano. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Só quer dizer ninguém mais do que eu para cuidar de você. Ele é soberano e sabe resolver. Segundo, por causa da realidade de Deus. Essa segunda glória a Deus, porque o negócio está preto mesmo. Deus diz assim, ó, não temas porque eu sou. Não diz eu estou, diz eu sou. Ou seja, porque você dando bem ou não, eu continuo do mesmo jeito. Você indo ou não, eu continuo do mesmo jeito. Como? Com você. Com você. Você está aqui hoje por causa da realidade dele, a presença. Você sabe por que José venceu? 39:2 de Gênesis. Porque o Senhor era com ele. Você sabe por que Deus deu vitória a Moisés? 13:14 de Hebreus, de Êxodo. Porque quando ele disse, Senhor, como é que eu vou lá? O Senhor disse para você, eu serei contigo. Eu serei contigo. Você sabe por que Davi derrubou Golias com uma pedra, mesmo pegando 4? 1 Samuel 16:18, porque o Senhor era com ele. Você sabe por que Jesus venceu o quarteto fantástico de Roma? Anás, Caifás, Pôncio Pilatos e Herodes, porque Deus era com ele. Porque você tem um auxílio inigualável. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Está escrito, eu te ajudo. O Senhor me trouxe aqui hoje para te dizer, eu te ajudo. Eu sou o seu auxílio. Eu te ajudo, mulher. Eu te ajudo, homem. Eu sou o teu auxílio. Eu estou sentindo Jesus aqui nessa manhã. Aleluia! Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Recebe a glória, recebe a glória. A presença de porque você não deve ter medo, sabe por quê? Deixar o medo ser senhor na sua mente? Porque ele te dá seguridade. Não temos porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Aí ele diz, eu te esforço e te ajudo. Aí está escrito, e te sustento. Você não vai cair não. Pode vir o inferno, a secretaria e toda o balagamento do inferno. Deus está te sustentando. Eu seguro
seguram a sua mão. Glórias. Glórias. Amém? Vou escorregar para terminar. A fé tem o poder de nos desconectar do ambiente escravista desse hoje. A fé tem o poder de dissipar os nossos medos, não temendo a ira do rei. Vou escorregar para terminar. Terceiro, a fé tem a capacidade, escute, a fé tem a capacidade de estabilizar a minha caminhada. Escute, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Aí o texto diz, por quê? Preposição explicativa. Ficou firme. Ficou firme. Ficou firme. A palavra firme aqui no grego significa estabilizar. Mas não estabilizado você fica parado. É o estabilizado que você se movimenta. Porque ninguém fica estabilizado porque para. Fica estabilizado porque continua caminhando. A variante da palavra vai dizer perseverança. Só fica estável quem caminha. E quem caminha, perseverando. Então a fé tem a capacidade de estabilizar você, para você caminhar. E continuar perseverando. Sabe o que é isso? A fé, sabe o que ela faz? Ela tira suas dúvidas e te dá convicção. Ela tira suas indecisões e te dá precisão. Ela tira você do oculto da sua escuridão e joga você na luz da claridade. É isso que a fé faz. Sabe o que ela faz? Ela segura você. Ela estabiliza você. Gente, escute. Eu geralmente não conto testemunho. Porque eu acho que a Bíblia, tenho certeza que a Bíblia é suficiente. E tem pregador que mente muito nos seus testemunhos. Entendeu? Então eu tenho muito temor do povo da igreja. Gente, presta atenção. Se eu fosse contar para vocês a história, para poder chegar aqui, cada um tem a sua história. Cada um, Deus tem uma coisa. Mas se existe uma coisa, irmão, escute. Se você faz parte do grupo que apanha muito, pode ter certeza, você vai receber. Se você faz parte do grupo que apanha muito, você vai receber muito. Quando eu me rendi a Cristo com 14 anos, eu já estava na rota para me profissionalizar no América de Natal. Meu pai chegou para mim e falou assim, quando eu aceitei Jesus, meu pai chegou e falou assim, você vai escolher, porque você é minha mina de ouro. Você é minha mina de ouro. Ou você escolhe, ou você é crente e joga bola. O negócio de crente é que só vale sua mãe. E o povo nordestino é mais sério, só Jesus, deixa eu falar. A pessoa nordestina também está brincando para minha seguir. Aí eu falei, e agora? 99 jogar bola, irmão, eu cabia pro inferno pretinho. Lá em Natal? Era, irmão. O quê? Irmão, quase eu fui disciplinado porque, escute, só para você ter uma ideia, eu fui disciplinado, irmão, porque quando eu fiz os processos probatórios do quartel, eu tirei o meu cabelo. Meu cabelo, irmão, não ria não. Você ria pra cá. Meu cabelo era tão bom que ele era impermeável. Eu digo, essa tribulação eu vou arrancar logo. Então quando eu cheguei na guerra com a cabeça pelada, como diz, quiseram me disciplinar, sabe por quê? Porque disseram que eu estava imitando um fenômeno, Ronaldo. Mas irmão, eu fiquei tão irado, eu digo, meu pastor, eu sei que eu sou feio, mas desse jeito, isso acabou comigo. Eu sou mais bonito do que esse homem. A minha mulher diz todo dia que eu sou lindo, o senhor ia acabar comigo, dizer, não tem um negócio desse não, meu pastor. Tá entendendo? Então, irmão, meu pai chegou pra mim e tal, eu fui pro pastor. Ô pastor, eu tô em dificuldade. Falou o quê? Meu pai me proibiu. Ele disse, se eu quiser eu tenho que fazer os dois. E se jogar bola é pecado, né? Só foi o seguinte, sabe demais. Falou assim, fala o seguinte, joga bola de manhã. E à noite você vem pra igreja. Falei, sério? Não é pecado não? Ele disse, não é não, vem. Aí de manhã, irmão, eu era igual a Neymar. E à noite, igual a Davi, adorando. Quem ganhou, o Neymar ou Davi? Davi! E aí o Davi, o Neymar, o falso Neymar jogava de manhã e o verdadeiro Davi adorava à noite. Até que um dia Jesus foi lá buscar meu pai lá em Pernambuco. Meu pai tomou uns goró, como diz na minha terra, e 10 horas da noite ele foi para casa. Irmã Jéssica. Quando meu pai chegou em casa, eu tenho duas irmãs.
Elas dormiam em 2 beliches. É beliche que fala aqui mesmo, beliche, né? É isso. E eu na outra cama. Aí eu senti um desejo no coração de orar. O que eu fiz? Só que a oração era um grito. Estava muito angustiado. Meu pai bebia de segunda em segunda, irmão. Eu peguei o travesseiro, coloquei aqui, ó. Fui para debaixo da cama das minhas irmãs do beliche. E orei. Nesse exato momento, enquanto meu pai está deitado lá em Pernambuco, lá num casebre lá, ele quem conta. Eu estou contando para vocês o que ele disse. Ele deitou, como a gente chama lá, para cima. Ele disse que o telhado da casa se abriu, uma visão. Desceu um ser de branco, ele disse que não viu o rosto. Só via um ser de branco descendo. Ele disse que fitava nele sem ele ver o rosto, olhava para ele e dizia assim, só fazia isso, vem para mim. Vem para mim. Vem para mim. Meu pai catou a roupa, tudo, veio embora. Eu nunca esqueço. Eu congregava numa congregação chamada Rancho dos Profetas, lá em Macaíba, cidade metropolitana de Natal. Eu nunca esqueço, eu estava lendo 1 Samuel 16, o texto em que Davi expulsou os demônios da vida de Saul. Tocando, quem lembra? Todo mundo lembra? Eu estava estudando esse texto para dar uma palavra no ciclo de oração de jovens. Meu pai entrou em casa, Jéssica, pela porteira, como a gente chama. Quando ele entrou, diante de Deus, irmãos, meu pai entrou dentro de casa assim, ó, sai de perto de mim. 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 Ele colocou a mão por dentro, que abriu a porta, e ele sai de perto de mim, irmão, eu me arrepiei inteiro. Falei, pai, o que foi isso? Samuel, o texto que eu entrei na rua da nossa casa, quase 1 quilômetro. Tem uns bichinhos pretos me puxando e mandando eu ir pro bar. Irmão, na hora, eu levantei da mesa e disse, em nome de Jesus. Se for pequeno, em nome de Jesus, saia. Se for velho, vai sair do mesmo jeito. Se for grande, sai em nome de Jesus. Meu pai caiu de joelhos sem forças. E disse, eu não sei o que está acontecendo comigo. Aí ele me contou, eu disse, é Jesus lhe chamando. É Jesus lhe chamando. Aí ele disse assim, o que eu faço? Eu digo, pai, é só se render a Jesus. Ele disse, eu não consigo ir no banheiro. Eu catei meu pai, coloquei no ombro, levei para o banheiro, tirei a roupa dele, dei banho nele. Levei ele para o quarto, enxuguei ele, que ele estava sem forças. Coloquei a roupa dele, disse, nós vamos ficar no sofá. Eu não vou para o trabalho, eu vou ficar aqui, orando e intercedendo, até chegar a hora do culto. Meu pai foi para o culto, irmão, ninguém pregou. Ninguém veio de fora. Enquanto a gente estava cantando, eu navegarei do Espírito. Meu pai parou e disse, ei, eu estou sentindo alegria, eu quero ser crente também. Se você quiser que Deus faça as coisas grandes da sua vida, você vai aprender a segurar as pancadas e continuar caminhando. Glória. Porque tem gente que não vai compreender você, tem gente que não vai gostar de você, tem gente que não vai apoiar você, tem gente que não vai apostar de você. Quando eu me rendi a Jesus com 14 anos, eu perdi todos os supostos amigos. Só ficou eu e a minha esposa, porque eu namoro com ela desde os meus 14 anos. Nunca tive outra mulher e nem quero ter, em nome de Jesus. Desde os 14 anos, eu tenho 38, ela 37. A gente namorou 5 anos, 8 meses de noivado e nós fizemos 18 anos, vamos fazer 19 anos de casado. 24 anos juntos, 2 filhos maravilhosos, para a glória do nome do Senhor. Mas sabe por quê? Porque a gente segura a pedra. Pastor, o senhor não pensa em desistir? Penso. Mas quem está em você é maior e vai maior. Você entende? O que Deus tem para você, moça? O que Deus tem para você não é passageiro, é constante. Escute, Deus vai te dar raízes aqui hoje para te segurar. Porque quando as propostas indecentes chegar, as raízes que estão em você são maiores. Você entende? Irmãos, eu estou sentindo algo de Deus muito forte aqui nessa manhã. Quem disse que a sua vida vai acabar? Quem disse que você vai perder porque não deu certo? Não. Deus está dizendo, olha, eu estou colocando raízes tão fortes em você.
Aguenta, vai dar certo. Se você desistir, você não vai saber que deu certo. Faz você tá firme. Amém? Você ajuda o pregador? Ajuda? Segura na mão de alguém que está do seu lado assim. Isso, segura. Fala assim para ele: aguenta firme. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Pastor, como assim? Olha aqui para mim, eu termino, ó. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Está escrito, porque ficou firme. Aí eu vou usar a versão A. Como quem vê aquele que é invisível. Como quem vê aquele que é invisível. Essa diz que é invisível. Na área mais clara, aquele, pronome demonstrativo. Ou seja, Moisés está dizendo que ele ficou firme, não sendo preso pelo Egito, sendo estabilizado, porque ele ficou olhando para aquele que é invisível. Sabe quem é aquele que é invisível? Jesus. Agora preste atenção. Pastor, que loucura é essa? O texto diz que ele viu o que é invisível. Como se vê o que é invisível? Ver aqui, irmãos, não é ver com os olhos, é ver com a mente. Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Ninguém vê o Senhor, porque está escrito, ninguém pode ver o Senhor, porque se vê, morre. Então a palavra raé ali significa ver com a alma, ver com o espírito, ver para experimentar. Então escute, eu não vejo Deus com os olhos naturais, mas eu vejo Deus com a mente. Eu vejo Deus com o espírito. À medida que eu vejo Deus com a alma, com o espírito, eu me relaciono com Ele. Sabe o que Moisés está dizendo? A fé que o Senhor me deu, ela é tão expressiva que eu consegui, mais de 3.000 antes dele chegar aqui. Eu já via Ele. Eu já experimentava Ele. Eu já tinha contato com Ele. Eu termino aqui para dizer isso. Se a fé que você tem não te faz olhar para aquele que é invisível, porém real, você não vai a lugar nenhum. Quer avançar?
Olhe para Cristo. Aleluia. Quer ir além, jovem? Olhe para Cristo. Glória a Deus. Escute, vou falar porque eu tenho um zelo pela alma de vocês. Parem de estar dizendo que pregador A, pregador B, cantor A, cantor C é referência. Escute, a nossa maior referência é Cristo. Pastor, sabe por quê? Porque tem um monte de pregador, tem um monte de cantor, tem um monte de gente que vive na mídia aí e vai tudo pro inferno, com gravata, com Bíblia, com tudo. Sabe por quê? Porque são pessoas que são persuasivas do alto público. O que faz a gente ser o que somos, não é o que estamos aqui. É quem somos depois daqui. Eu estou cansado de pregar com gente que é extraordinário no público. Eu fico assim, meu Deus, eu vou falar o que depois dele, mas depois lá fora, que a gente vai para um hotel ou vai falar o que a gente vê que os camaradas fazem. Pastor, o senhor está falando isso? Falo. E eu vou ter a oportunidade de falar nesse enredo nacional quando Deus abrir a porta. Vou falar, sabe por quê? Porque o sistema é para gente séria. Você não pode olhar para alguém e dizer que é referência só porque ele pregou, só porque ele cantou, porque ele debulhou um texto, não, meu filho. Isso aqui é inteligência, isso aqui é busca. Até quem não é crente pode fazer um negócio desse. Sabe por quê? Porque só ler, só estudar, a misericórdia de Deus vem. Agora escute, irmão. Vida é outra coisa. Me chamaram para um podcast, eu não sou muito fã dessas coisas, mas foi isso, né? Pastor, eu quero saber quem é a sua referência. Eu tenho duas. Aí todo mundo diz, pastor, quem é? Tá? Ele é de onde? Do sul, do leste, do oeste, tá? Eu tenho dois. Quem é a tua referência de dois? Todo mundo. E a live subindo, e o povo, então o pastor vai dizer quem é a referência dele, tá? E a live subindo, eu digo. E eu, quando eu ia falar, o irmão fazia suspeito. Eu digo, pronto. É Netflix agora. E o suspense tá. Pô, quando bater o pastor fala, eu digo, tenho dois. Primeiro, minha referência é Jesus. Aleluia. Aí ele coçou a cabeça assim, de coça a outra também, se quiser. Pastor Jesus correu por mim. Tirou os cão que estavam no meu corpo. Me batizou com o Espírito Santo. Me deu uma mulher maravilhosa. Me deu 2 príncipes. Me deu um dom para pregar e para ensinar. Quem pode ser minha maior referência? Tá bom, pastor, beleza, Jesus mesmo e tal, Jesus mesmo. Mas fala a tua segunda, diga a segunda é minha esposa. É o que, pastor Miguel? Vivo com ela há 23 anos, ela sabe tudo de mim, eu sei tudo dela. Eu sei que ela é crente, porque eu sou crente por causa dela. Foi ela que me levou para Jesus. A minha sogra via que eu era um camarada meio de irmã dela e disse assim para minha esposa: eu só deixo você namorar com ele se ele for crente. Eu digo, virei agora. Entendeu? Fui para a igreja por causa da minha esposa, que na época era minha namorada, mas hoje é por causa de Jesus. É por causa de Jesus! Por quê? Porque eu passei a olhar para ele. Aleluia. Entendeu? Passei a olhar para ele. Se você continuar olhando para ele, ninguém te segura. Se você continuar a olhar para ele, ninguém vai apertar os teus pés. E ainda que aperte, você é águia. Ainda que prendam você é águia. Você vai quebrar o pé para tirar da cadeia, mas você vai continuar voando. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Faz você viver o extraordinário. Posso orar, meu irmão? Você quer orar comigo? Glória. Glória a Deus. Meus irmãos, eu só faço isso quando eu sinto a direção de Deus mesmo. Eu quero orar aqui, eu quero pertinho de mim. Só se você quiser, e nada é forçado. Mas eu quero orar por mentes aqui que estão dizendo: Deus, eu preciso viver algo melhor na minha vida. Eu preciso crescer mais. Eu preciso ir além. Eu preciso me descobrir a partir de ti. Escuta, irmãos. Isso aqui não estava programado. Eu preciso me descobrir a partir de Cristo. Porque hoje em dia eu preciso me descobrir. É a linguagem mudando do Satã. O cara canta. Quando uma semana depois sai, aí vê lá. Com outro homem, com outra mulher. Hoje está normal. Você vai se descobrir a partir de Jesus. Aleluia! A partir dele. O que Deus quer para você.
Porque existe o chamado para a salvação, mas existe o chamado da instrumentalização. Para que você está aqui? O que é que Deus tem com você? Você entende? Se você quer hoje, em nome de Jesus, se desconstruir desse do seu ego e dizer, se quiser ser construído a partir de Cristo, eu quero orar por você agora. Quero orar por ti, em nome de Jesus. Se você de fato quer viver algo de Deus extraordinário na sua vida, não tenha vergonha, que aqui é o lugar que você não pode ter vergonha. Glória a Deus. Isso, já vem chorando, já vem se rendendo, já vem dizendo, Deus, eu me rendo diante de ti. Senhor, eu te quero mais do que a mim mesmo. Oh Deus, em nome de Jesus. Isso, já vem se rendendo. Coisa linda, Jesus vai começar a tratar com pessoas aqui agora. Isso, vai orando, vai adorando, vai dizendo, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Tira da minha vida, Jesus, aquilo que não te agrada, Jesus. Isso, vai se rendendo, vai se rendendo, vai se rendendo nos pés. Oh, glória, 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 glória. Eu já vou orar, vai se rendendo. Eu já vou orar pela sua vida, eu já vou abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vai orando! Senhor Deus, começa a visitar agora essa juventude, Pai. Começa a visitar cada crente que se rende aos teus pés agora, Senhor. E à medida que for acontecendo rendição, vai trabalhando, vai agindo, vai movendo, Senhor. Em teu nome, 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 Jesus. Vai agindo, vai movendo, Senhor. Vai tirando as indecisões. Comandura coloca a minha luz, a minha direção. Porque eu te amo. Eu te quero. Meu abraço acalentador da tua alma. Porque eu tenho algo muito grande na tua vida. Ai, se tu soubesse o que eu quero fazer contigo. Irimiana, fúria. Agora eu que vou fazer acontecer. Eu te dou um banho de graça nesse momento, Lavacai. Enxerga a tua vida. Eu te encho agora, eu te encho agora. Em nome de Jesus.
Eu não te chamei à toa, Lamanté, Bachúria. Ai, se eu entendo, eu sei o que você tem me falado. Eu sei o que você tem me pedido e sonhado. Mas eu preciso te tratar primeiro. Amacando o rei da Xúria. Eu te dei cores e você precisa passar por elas. O que vou fazer na tua vida, filha, é tão grande. Mas guarda o seu coração. Seu coração é meu! Antes de pensares a dar! Raida da Barraçúria! Alguém, ele é meu! Alabarai da Barraçúria! Tu prova evidente de que falo contigo. Eu renovo as tuas forças agora. Eu trago a tua alma agora. E eu te enxago. Receba agora. Chama aí, Deus. Só quem pode dar um abraço em alguém que está ao seu lado aí agora. Abrace alguém e diga: Deus está te tratando.